Olá, seja bem-vindo a mais um ET Fórum Líderes. Nessa temporada, a gente está aqui conversando com diversos fundadores, de startups para entender um pouquinho melhor sobre esse ecossistema, como é que cada uma foi fundada, como é que os executivos tomaram essa decisão mesmo e como está sendo navegar nesse momento, que a gente está vivendo com inteligência artificial e etc. E hoje aqui comigo eu tenho o Peter Kreslis, que é CTO e cofundador da Digibee. Seja muito bem-vindo, Peter. Muito obrigado pelo convite nesse lugar maravilhoso, para a gente ter o nosso papo aqui. Estou super animado. Legal. Eu acho que, você tem uma trajetória extensa aí, Antes da Digibee já foi Zoop, CA Technologies, enfim, tem várias empresas e acho que a minha primeira pergunta é, se você pudesse voltar no tempo ali, para aquele Peter que estava tomando a primeira decisão de sair para empreender com a Digibee, o que você falaria para ele, assim, qual o seu conselho? Porque realmente, para tomar essa decisão dentro de uma carreira consolidada já, deve ter sido desafiador. Muito, muito. E eu comecei a empreender há 10 anos atrás, praticamente, Uma brincadeira, talvez eu recomendaria comprar ações da NVIDIA. Se eu pudesse voltar no tempo, Eu acho que todo mundo faria isso, Eu estava, exato. inclusive, até vendo a dimensão que o negócio tomou, Muito legal e conectado aqui com o nosso tema de AI também, Mas brincadeiras à parte, Eu acho que quem empreende, E se eu pudesse voltar lá atrás e falar, E eu estaria empreendendo pela primeira vez, Encontrando essa pessoa lá atrás ainda, é persistência, Acho que persistência é o segredo, Você vai encontrar muitos altos e baixos, você vai encontrar muita gente te suportando, muita gente te questionando, muita gente dizendo que não vai dar certo, Então, eu acho que persistência é a regra do negócio. É continuar acreditando assim, com consciência, Não é também acreditando por qualquer coisa. Você tem que também saber quando determinadas coisas não estão indo bem e você precisa tomar uma outra direção. Mas você também precisa saber sentir, quando é uma questão de continuar se motivando e continuar indo atrás daquilo que você idealiza como o futuro que você quer criar, Acho que muitos dos grandes empreendedores do mundo, eles pensam no futuro e eles vão lá e criam esse futuro. E isso depende muito de persistência. Então, eu acho que eu traria um pouco... Persiste que vai dar certo. Calma, né? Eu acho que quando a gente toma esse tipo de decisão, ainda mais no mercado brasileiro, de tecnologia, que, enfim, hoje está um pouquinho mais consolidado, mas há 10 anos atrás também foi um grande salto, O que te fez, assim, olhar e falar, não, eu realmente quero... Conta um pouco da história da Digibee, Legal, assim, qual foi a ideia? Com o maior prazer, não, é da história de empreendedorismo, De uma ideia criar, florear, e construir algo ali que você vai fazer em cima, Mas eu fui executivo de empresas grandes, Então eu passei por exemplo, CA Technologies, onde eu trabalhei com meu sócio, Rodrigo, por muitos anos, muito nessa vida de vendas, vendas técnicas. Eu sempre era aquela pessoa técnica ali, levando para os clientes inovação e o que fazer, E o Rodrigo do ponto de vista comercial, Então a gente tinha uma relação muito boa ali, construída ao longo dos anos, de muita confiança em cima disso, O nosso outro sócio, o Vitor, era nosso cliente, Então a gente vendia para ele. Isso foi uma dinâmica muito interessante que se construiu entre nós, E a gente teve a nossa carreira toda focada muito em grandes multinacionais, como eu te comentei, mas o mundo estava transformando, Aqui, meados ali 2015, por ali, o mundo estava mudando muito, A enxurrada de startups sendo construídas, principalmente aqui no Brasil. Os Estados Unidos já estava muito mais evoluído, mas aqui no Brasil, foi um boom, O próprio Cubo, do Itaú, foi uma iniciativa que depois eu conto um pouco que a gente entrou, que deu esse boom no mercado e fez com que a gente conseguisse, como país, ter muitas novas empresas sendo lançadas. E a gente estava observando muito aquilo, E algumas empresas estavam despontando, Elas estavam criando ali coisas, desafiando as grandes, E a gente olhava para aquilo e falou, caramba, não é possível, Como que essas pequenas empresas aí que estão entrantes estão conseguindo causar tanto transtorno para empresas estabelecidas, sólidas, multibilionárias, E aquilo foi nos chamando a atenção, e tinha uma empresa em particular, que a gente ficava de olho porque ela competia com a gente.
que era a Zup, né? Que no final eu fui trabalhar lá, né? E a gente, caramba, mas como é que esses caras conseguem fazer isso? Como é que eles estão tendo tanta capacidade de conquistar os clientes, né? E aquilo chamou muito a atenção. Em algum momento a gente olhou para aquilo, né? O Rodrigo saiu primeiro, né? E foi trabalhar com eles e falou: Peter, vem para cá que você não tá entendendo, é outra coisa, né? E a gente teve uma passagem muito interessante pela Zup. Eu sou super grato, né? Sou amigo do Bruno Perobon há muitos anos, né? Um cara que eu sempre volto para conversar, né? Para trocar ideias, né? Ali a gente teve a inspiração, né? A inspiração de fundar alguma coisa nossa, né? Pela nossa observação do mercado, do que estava acontecendo e da transformação que a gente estava vivendo naquele momento, a gente falou, puxa, acho que dá para fazer alguma coisa aqui, né? E aí isso começou o embrião da ideia de Gibi, né, que foi muito focada na transformação digital, né? Na verdade, o que a gente estava vivendo naquele momento era a transformação digital, que depois foi impulsionada pela própria pandemia, né? Uma coisa ruim, mas que impulsionou uma outra coisa, né? E essa transformação digital, então, estava entrando nas empresas e as empresas precisavam de quem apoiasse elas nisso, né? A Zup foi uma grande precursora desse movimento, mas a gente viu uma oportunidade, né? A oportunidade de trazer plataforma para um problema que parecia complexo. Um problema de conectividade entre as empresas, né? Pô, se você vai se transformar digitalmente, se agora tudo vão ser APIs, né? E os negócios vão rodar em cima de APIs, como é que a gente ajuda as empresas a fazer essa transformação, se conectar melhor, conectar com os seus parceiros, internamente também, né? Mas sem ter que gastar muito dinheiro para isso, né? Ou sem ter que investir demais, né? Em algo que poderia ser produtizado. Eu vinha muito com essa cabeça de produtização, que foi sempre a minha história, né? E aí nós conseguimos um projeto, um bootstrap, né? Então a Digibi, ela nasceu de um bootstrap, que é algo bastante fora da nossa linha de negócio, nós sempre trabalhando em grandes empresas, bancos, seguradoras e tal, e nós fomos ajudar essa empresa a construir um marketplace de orgânicos, de produtos orgânicos. Legal. Outra coisa que não estava na moda naquele momento. Uhum. A ideia era muito ambiciosa, né? Eles queriam conectar muito ali os produtores orgânicos com vendas, né, para desintermediar, né, que era uma palavra que foi muito usada também. E aí a gente pegou esse projeto, né, usou esse projeto, entregou esse projeto, fez eles terem um baita sucesso ali, né, mas ao mesmo tempo que a gente fez isso, a gente foi inteligente o suficiente para construir a plataforma. Então entrega o projeto, constrói a plataforma. E aí a gente percebeu que a plataforma poderia ser usada para outros clientes. E tem uma história muito boa que eu posso contar aí também. Mas isso foi um pouco de como a gente teve essa sacada, sabe? Dessa leitura de mercado e dessa inspiração também, né? De ver outros fazendo. Por isso que eu gosto muito do ecossistema, né? O ecossistema de startups, ele é fundamental para que isso tudo funcione. Porque você tem que inspirar os outros, você tem que mostrar o caminho, você tem que falar, viu, dá para fazer. Se você tem uma ideia, você tem coragem, você quer fazer, dá para fazer, é assim, né? Eu acho que o ecossistema cria muito dessa dinâmica e faz muito sentido. Ainda mais porque startups é muito fácil morrer também, né? É muito fácil morrer. Tem essa questão, né? Por ter, enfim, pouco recurso muitas vezes, né? Hoje em dia tem muitas startups, então a depender, né? A concorrência e tudo mais. Mas a Digibi deu super certo, né? E eu imagino que para você, enquanto executivo de tecnologia que estava numa empresa grande e tudo mais, deve ter sido meio estranha essa adaptação, né? Eu queria saber um pouquinho como é que foi para você se adaptar a esse novo ritmo, porque startup acelera, nananã. Exato, como é que foi sair de um lugar burocrático ali que tinha e chegar num lugar startupeiro? É difícil, né? É difícil a gente estar num ambiente estável, porque eu acho que as grandes empresas, elas trazem muito, talvez essa estabilidade não exista hoje, né? Mas até então o que a gente conhecia de estabilidade, você tem uma grande empresa, sólida, caixa, clientes, né? E era uma época que as pessoas passavam muitos anos na mesma empresa, né? Já estava mudando um pouco, né? A gente já começava a ver um certo turnaround, mas sim, você tem razão, né? Você acabava dedicando bastante tempo e construía carreiras, né? Eu venho da escola de construir carreira em empresa, né? Eu ainda peguei essa construção aí mental, né? Mas o mundo estava mudando, né? Então eu olhava o ritmo de inovação, né?
e obviamente sou extremamente grato principalmente a CA Technologies, ela não existe mais, né? Ela hoje é uma outra empresa, mas ela foi uma escola de como se conduzir processos complexos dentro de clientes, como levar tecnologia para dentro dos clientes, mas ela também teve as suas dificuldades, né? E eu observava muito essas dificuldades, né? Puxa, não está inovando no ritmo certo. Tem esses entrantes chegando e eles têm algo muito melhor do que a gente tem para oferecer. O mundo está falando muito de startups que com uma ideia revolucionam, né? Uber era o exemplo que a gente usava, né? A Netflix era outro exemplo que a gente usava, né? Exemplos emblemáticos aí que desafiam o status quo ali de uma forma que você fala, peraí, né? Tem alguma coisa diferente aqui. Então foi meio que uma definição mental minha de eu preciso fazer algo diferente, porque eu não posso perder essa onda, mas eu também lutei contra a minha própria amarra de estabilidade. Mas o que você está fazendo, né? Eu lembro que, assim, para assinar a abertura da empresa, eu ainda estava ali meio, peraí, é isso mesmo que eu tenho que fazer, né? Mas, felizmente, assim, e com a dinâmica de nós sócios ali, foi muito bom, um apoiando o outro. Também, não, vamos lá, vai dar certo. O que é o pior que pode acontecer? Vai ser um MBA da vida real, a gente brincava muito, né? Então, é muito de você se colocar numa posição que te permita fazer aquilo, porque é um investimento e é também um risco que você corre, né? A sua família tem que estar comprada naquilo, né? Então, com a minha esposa, assim, sempre muito transparente, puta, vai ser assim, né? A gente vai ter que segurar um pouco ali, né? Para que você tenha o suporte necessário para poder entrar naquilo e continuar. Com certeza. E você falou do apoio, né, dos seus sócios. Acho que isso é uma pergunta também, né? Como é que é hoje o relacionamento de vocês? Você sente que, você falou um pouquinho, mas nesse puxão inicial foi, então, ajudou, né, ter gente que ia junto com você? Porque às vezes atrapalha, né? Depende. Não, ajudou muito. Nós sempre fomos muito complementares, né? Então, cada um com a sua especialidade, né? Dando para a empresa essa robustez ali que ela precisava. A gente trazia muita experiência também, né? Não de executar, essa é a nossa Maria de primeira viagem. Aprendeu né? fazendo. Aprendei fazendo, mas a estrutura de viver em empresas que levaram isso para grandes clientes é uma coisa importante. Não para você copiar, porque também não vai dar certo. Você não quer fazer igual. Você quer fazer diferente, mais rápido, mais inovador, mas você quer entender a estrutura, você quer pensar o que está por trás daquilo. É legal você falar, putz, mas e aí? Como é que a gente vai suportar esse cliente? Você sabe o que é suportar um grande banco? Você sabe o que é suportar? E a gente já tinha vivido isso, então isso nos dava dicas de como fazer, né? Então eu acho que isso ajudou a gente muito. Essa complementariedade também é algo que até os nossos próprios investidores, né, comentavam muito. Vocês se complementam, isso é uma coisa que a gente valoriza ao investir em empresas. E isso até hoje, imagino. Sim, não, estamos super bem. A gente mais recentemente, um dos nossos sócios, ele acabou tomando outras decisões para fazer outros trabalhos, mas nós somos juntos aí, sócios dessa empresa e super orgulhosos do que a gente criou. Então a gente quer que esse negócio continue e siga aí adiante, né? Legal. E deixa eu te perguntar, por que DigiBee? Boa, essa é uma pergunta que sempre surge, né? Nomes são sempre difíceis, né? Lembro que a gente ficou uma tarde inteira falando de nome, tentando pensar algo que fosse impactante o suficiente. A gente estava muito nessa época, como eu te falei, da transição, da transformação digital, né? E muito se falava do negócio digital, do digital business, né? E aí a gente ficou brincando muito com essas palavras, né? E aí vem a história da abelha, né? E a abelha, ela é controversa, né? Tem gente que acha muito legal, tem gente que não gosta, né? Eu ouço muito isso, né? E tem a conotação da abelha, a gente nem usa ela tanto, deveria usar mais, mas é muito da... A abelha é um bicho muito interessante, né? Ela não só na capacidade dela, e na época a gente pensava muito na questão da polinização, né? Então a polinização digital. Será que nós somos grandes agentes da polinização digital, né? A gente pensava muito nisso, né? Então, putz, DigiBee, né? Mas hoje eu penso muito, e falando um pouco de AI, né? É fascinante a questão, e eu gosto muito disso, tá? Então vou abrir alguns parênteses aqui, né? Como a colmeia funciona, né? O tal da mente colmeia, né? E puxa, será
será que a gente não está transformando organizações nisso, né? Cada vez a gente vai colocando mais informação para que essas AIs possam consumir essa informação e entender melhor como é que a empresa está funcionando. Será que isso não é um hive mind aí que a gente está agora tendo que idealizar dentro das empresas? Então, a gente sempre volta para essa conotação de abelha e ela faz sentido, né? Isso reforça a ideia de que a gente talvez tenha escolhido um bom nome lá atrás, né? Tá indo cada vez mais, está provando que está funcionando, que ele é um tema interessante que a gente pode voltar nele. Né? Legal. E, bom, acho que você abriu aí a grande caixa de Pandora. Eu vou ser sincera com você, Peter. Eu vou segurando o tema da IA até onde eu consigo. até onde dá, né? Porque eu falo muito disso, assim, e porque é o grande tema. E porque eu sei que a hora que a gente começa, tem muita coisa para trocar. Né? Mas eu acho que uma questão conectando inteligência artificial com startups é que a startup ela está sempre tendo que inovar, sempre tem um ritmo muito forte de inovação, mas também tem que ter aquele cuidado para entender o que realmente vale a pena apostar, até porque, né, os recursos são diferentes de uma grande empresa. Então, quando a IA começou a ter essa grande movimentação, como é que você foi percebendo, né, vocês foram entendendo e para onde vocês viram que realmente fazia sentido para a DGB? Perfeito. A gente aplica, né, a AI na DGB desde antes de GenAI, né? Então, modelos internos que a gente usava, obviamente, para monitoração da plataforma, para construção até de fluxos nos primórdios, né? Antes que a AI pudesse ter tanta capacidade como ela tem hoje, né? E a gente pegou muito esse movimento, né? Desde do GPT lá no início, né? E eu sou muito curioso, né? Tô ficando antenado nessas coisas, meio num ritmo até insustentável muitas vezes. Toda pessoa de tecnologia que eu conheço é assim, é um hiperfoco de vida. A pessoa gosta, ela gosta mesmo, né? E você precisa, né? Acho que é uma coisa que te demanda também, porque senão você se sente fora daquela conversa, né? Você não pode estar fora daquela conversa. E ainda mais hoje, que a cada segundo mudou. A cada segundo mudou, é até meio angustiante, né? Outro dia eu tava com um cliente, um no ombro do outro chorar um pouquinho, porque tá difícil, né? Não, tá difícil, mas vamos lá, né? Mas a gente estava acompanhando muito isso, né? E tem muito hype, né? E você tem que conseguir monitorar e validar, né? Mas você tem que também conseguir permitir que aquele negócio seja avaliado, porque no começo errava demais. Teve até aquela famosa questão lá com a Microsoft que xingava as pessoas, né? E o pessoal, isso aí não vai dar em nada, xinga todo mundo, isso aí, né? Mas acompanhar e entender, né? Então a gente logo percebeu que no que tange a integração, né? Integração é software, AI ia causar uma transformação radical, né? Logo nos primórdios, isso já, no começo dessa tecnologia, a gente já percebia que ao analisar vastas bases de código e treinar essas AIs em cima dessa vasta base de código, ela poderia se tornar muito potente e entender muito bem e muito melhor do que nós, como linguagens funcionam, como coisas que hoje nós até então construímos manualmente funcionam. Então, para nós sempre foi muito claro de que a DGB tinha que caminhar para esse sentido. Então, nós fomos agregando na plataforma capacidades que respondiam a essa evolução que era possível até o momento, né? Fomos uma das primeiras plataformas a adicionar lá um copilot lá dentro, né? A gente chamava de o seu par de programação AI, né? Porque você tinha alguém junto com você que te ajudava a construir fluxos de integração, que é o que a gente faz na nossa plataforma, né? E aí, a partir daí, a gente investiu muito mais, né? Então, trazendo um pouco mais para o presente, né? A plataforma DGB é uma plataforma de integração, mas que já faz integrações que a gente chama de agênticas, né? Então, aqueles fluxos que você queira uma dose de julgamento da AI, né? Puxa, qual é o sentimento do cliente? Esse tipo de pedido eu não planejei, mas eu tenho como atender. Esse tipo de coisa que até então não existia, porque a gente criava coisas muito estanques, né? Fluxo, você vai fazer isso e só isso. Agora a AI permite que a gente faça isso e mais um montão de outras coisas não previstas, né? Trazer isso para dentro da plataforma DGB foi um desafio, né? A plataforma que foi construída num outro momento. E a gente trouxe, né? E os clientes hoje se beneficiam muito dessa capacidade de construir esses fluxos agênticos dentro da nossa plataforma, por exemplo, né? Então você tem clientes usando, por exemplo, a DGB para fazer análise de crédito. Dou ou não dou crédito para esse
para essa pessoa, né? Antes ela tinha que ter uma mesa de analistas de crédito que tinham que analisar detalhe por detalhe. Agora isso chega muito mais pronto para eles quando não é resolvido pela própria AI, construída num fluxo da DGB, né? Então isso é muito legal. Né? Mas a gente também olha para se a programação, né, se a codificação, né, se todo esse mundo de software engineering vai mudar, né, dramaticamente com AI, e se integração é isso, né? Putz, o que vai ser o futuro de integração, então? Né? E isso nós respondemos agora no mercado. Né? Então a gente lançou o que a gente chama dessa primeira plataforma AI Native, né, para construir esses modelos de integração de sistemas, onde você faz uma solicitação. Olha, eu quero conectar o meu e-commerce com o meu ERP. Você começa por aí. E ela te ajuda, essa AI nossa, ela foi construída em cima de todo o nosso conhecimento de integração, e ela te ajuda, ela te entrevista, ela te pergunta, ela te guia no que você deveria responder para ela, para concordar no que de fato está sendo construído. E aí ela vai e constrói para você, e opera, e mantém. Então todo um fluxo que antes era demoradíssimo, de até meses, né? E já muito acelerado por nós, né? Agora fica absurdamente mais rápido, porque AI, você delega para AI todo esse trabalho que antes o humano tinha que fazer. Né? E o humano vira um direcionador, né? Porque saber o que fazer, como fazer, o que significa para o negócio, quais trade-offs têm que ser aplicados, isso é humano. Você conhece o seu negócio, você sabe o que tem que ser feito. A AI vai levantar aquele peso mais pesado ali e tirar da sua frente aquela problemática que até então você tinha que fazer manualmente. E esse movimento que foi algo mais orgânico, natural, assim, foi um caminho ou foi uma virada estratégica? Tipo, a gente tá aqui agora e a gente sabe, a gente vai virar para isso porque a gente sabe que a gente vai chegar lá. Eu acho que direcionalmente a gente sabia, né? A gente a leitura de mercado e para onde ele está indo, né? Então, mas é também sobre os saltos que a tecnologia permite. A gente não pode ignorar isso. Até dezembro, outubro, e isso é uma coisa conhecida de mercado, né? Nós não tínhamos o Opus nessa potência que ele está hoje, né? O da Anthropic, né? O modelo da Anthropic, né? Sim, Então, ainda se discutia muito, ele vai fazer código, mas ele vai fazer e vai errar muito. Tem que ter muita supervisão. Existiu uma mudança dramática nas últimas versões do modelo, em que ele começou a ganhar uma potência e uma capacidade de responder coisas e fazer coisas que até então não conseguia, que deixou todo mundo atônito. Tanto é que foi o período de festas nossas aqui, mas também no exterior, onde todo mundo parou e mergulhou em testar. E aí voltou do período de festa falando, pessoal, esquece, esse negócio tudo. aqui é maluco. Aí surgiu coisas como o OpenClaw, por exemplo, e uma série de outras capacidades que até então não eram possíveis, né? E agora ainda vão evoluir muito, né? Para que, poxa, a gente tenha agora isso, né? E obviamente a gente usa essa inteligência, né? Todo mundo está usando esse tipo de inteligência, a gente também. A gente aplica coisas em cima dessa inteligência e guia ela, né? Mas a gente usa esse tipo de inteligência. Então esses saltos, eles têm que entrar na conta. Porque se você não colocar eles na conta, você não entende esse filme até agora. Entendi. E, bom, a DGB tendo 10 anos, né? Eu imagino o jeito como vocês começaram era muito mais... Tinha uma coisa até, talvez até mais celeridade, né? Porque as coisas vão ganhando estrutura conforme o tempo for passando, inclusive, para poder suportar a operação, os clientes de vocês hoje, né? Como manter o ritmo de inovação que uma startup precisa dentro de uma estrutura que aos poucos vai ganhando robustez? Isso é verdade, tá? Isso vai acontecer, é inevitável. Inevitável, você tem que monitorar e entender, mas você foi precisa nisso. Primeiro é a escala. Quanto mais escala, mais clientes, mais complexidade você tem, mais lento você fica, né? É o número de pessoas, né? Você precisa de mais gente para fazer. Quanto mais pessoas, né? Quando você tem lá o tal do pizza team, né? Então, né? É o time que você consegue alimentar com uma pizza. E não era nem pandemia ainda, você só chamou o amigo do lado mesmo, né? Quando vocês começaram. Exato. E depois todo mundo teve que ir remoto, né? Criou-se uma nova dinâmica para trabalhar, né? Você aumenta a quantidade de alinhamentos que você tem que fazer. Tem até uma teoria sobre isso, né? Você aumenta as pessoas, você aumenta a quantidade de conexões que você tem que fazer para que alguma coisa saia do outro lado, né? E isso gera lentidão, né? Você tem que alinhar, você tem que entender, né?
Então eu acho que isso é muito você se tornar, isso é o que eu acabei conscientizando, o que eu tenho que ser? Que skill eu tenho que ter para ajudar o meu time, né? E eu tenho que ser esse arquiteto organizacional, né? Eu acho que as empresas precisam de arquitetos organizacionais, inclusive muito mais agora com AI, a gente já fala disso. Mas o que é o arquiteto organizacional? É uma pessoa sênior dentro da empresa que monitora o trabalho e entende como o fluxo de trabalho está acontecendo, aonde ele esbarra, o que está acontecendo, onde as pessoas estão tendo dificuldade. Por que para acontecer, para um trabalho acontecer, você precisa de 10 pessoas? Tá certo isso? Não dá para ser uma, ou não dá para ser nenhuma. Como é que você faz as pessoas serem mais autosserviço? Porque se ela tá com um problema, ela deveria resolver no momento que ela tá. Se ela pedir para alguém, que vai pedir para alguém, que vai pedir para alguém, se ela tem uma cadeia de aprovação em que 10 líderes têm que aprovar para alguma coisa sair, você vai ficar mais lento. E isso acaba acontecendo nas grandes empresas e é o grande drama das grandes empresas. Você coloca várias vice-presidências, as vice-presidências têm que se alinhar, você tem que ter o comitê, você tem que levar para não sei quem. Não estou dizendo que tem que ser caótico, é óbvio que não. As empresas têm que ter governança, elas têm que trabalhar de uma maneira... Mas você tem que encontrar maneiras, né, de monitorar como o fluxo de trabalho está acontecendo e intervir como um grande arquiteto organizacional. Essa área eu não preciso. Esse cotovelo aqui de processo eu não tenho que ter. Essa aprovação aqui, como é que eu renovo essa aprovação e ainda assim mantenho a estabilidade para os meus clientes? Então essas perguntas têm que ser feitas e aí você tem que organizar a empresa em torno desse fluxo e sempre garantir que ele está acontecendo. Aí você tem a inovação que você sempre buscou ter e a velocidade que você sempre buscou ter. Mas é inevitável que um pouquinho de desaceleração aconteça. É muito difícil. E enquanto você estava me respondendo, você falou desse momento ainda mais com IA e tudo mais, né? Então eu vou puxar de novo a sardinha para... Não conseguimos, né? Não tem jeito. Exato. Acho que vai e volta, né? Mas é um momento muito diferente que a gente está vivendo, né? Toda vez que eu vou falar com alguém sobre inteligência artificial, eu já escutei muito a comparação com quando a gente começou a ter energia elétrica, né? Não é nem com a internet, é energia elétrica, é tipo muito mais disruptivo, né? E eu não tava viva na época que começou. É difícil até da gente comparar, né? Exato, então a gente agora tá vivendo realmente algo que nós nunca tivemos noção, assim, né? O arquiteto organizacional, então, já é um lugar que a gente pode olhar como aonde não é hype, realmente é uma necessidade. E como você trouxe, mas também quais os outros, assim, Perfeito. Onde a IA, ela se torna uma necessidade real. Legal, legal. Eu adoro fazer comparativos, eu acho que eles ajudam, né? Eu acho que tem comparativos com o cloud. Vamos lá, a AI, ela tá num ritmo sem precedentes. Quando a gente compara, a gente tem que levar isso em consideração. A velocidade que a gente está vendo de transformação é muito maior do que a nossa capacidade de absorver, interpretar e entender. E esse acho que é o grande drama para a sociedade que a gente tem que tentar governar de alguma forma, né? Mas tem um paralelo com a Revolução Industrial, né? Então, até então nós fazíamos as coisas manuais, costurava a roupa manual, parecia uma máquina lá. Puxa, não vai mais ter trabalho, porque a máquina agora vai fazer o trabalho de todas essas pessoas que costuravam manualmente, para simplificar, né? Nós criamos toda a gestão moderna a partir das máquinas nas indústrias. Todo um novo conjunto de trabalho foi construído por causa dessa movimentação. Gestão, KPIs, objetivos, mensuração de tudo isso. A gestão moderna saiu do fabril, né? Então, eu acredito que a gente não consegue enxergar qual é esse novo tipo de trabalho que nós vamos criar ao delegar para a máquina muitas coisas que hoje nós fazemos manualmente e a gente até acredita que seja importante. Então, dito isso, né, como é que você traz isso para as empresas? E como é que você se estrutura para agora? Você foi construído em si, você é uma empresa que foi construída ao longo de anos em contratar pessoas para fazer o trabalho. Então elas sabem executar aquele trabalho, que muitas vezes é uma sequência. Gestores que avaliam aquelas pessoas e garantem que elas estão fazendo o trabalho. Gestores de gestores que garantem que as áreas estão sincronizadas. Bom, agora nós vamos delegar para agentes. Todo mundo foi promovido para gestor imediatamente. E isso já é um primeiro problema. Porque as pessoas não sabem fazer esse trabalho, elas vão ter que ser ensinadas. E nem todo mundo nasceu para ser líder, né? Tem uma questão de perfil também. É que eu acho que tem uma liderança diferente aí. Você tem a liderança de pessoas. A liderança de pessoas é uma. Mas você tem a liderança da empresa em si, que agora é a liderança da tarefa em si, do objetivo que você tem que atingir, que agora você como indivíduo não vai mais fazer.
Então você é um indivíduo, você é um desenvolvedor de software. Você automaticamente ganhou 10, 20, 30 agentes para governar, onde eles vão construir coisas para você. Você tem que saber pedir. Você tem que saber validar se o que ele está te entregando está certo. Você tem que entender se você está indo no caminho correto e se você não tem que desistir de algumas coisas, porque você vai poder fazer tanto token de lado, né? Porque o custo vai vir daqui a pouco, mas supondo que você possa, né? Você também tem um tempo limitado para avaliar todos aqueles experimentos. Então, automaticamente, todo mundo está sendo requerido de pensar e tomar decisões de para onde as coisas têm que ir, ao invés de simplesmente executar. E essa vai ser uma principal mudança que a gente vai ter que enfrentar no mundo. E aí, como arquiteto organizacional, você tem que olhar e falar assim, legal, se a AI pode me potencializar, se é verdade que são 20, 30, 40, 100 vezes, como que eu aplico isso na minha empresa? Como que eu faço o piloto para mostrar para os outros como é que é? Eu pego células, como a gente fez no Ágil, por exemplo, tá aqui, ó, no Ágil você colocava o cara no aquário, mostrava essa squad aqui, ninguém toca nela, e a gente vai estudar e vai ver como ela fez, e agora a gente vai tentar propagar. A gente vai ter que usar muitos desses artifícios, porque é uma nova transformação que a gente está vivendo. E se ela for feita corretamente, né, a gente está vendo isso em outras empresas, isso pode agilizar absurdamente a velocidade com que você chega ao mercado. E se você não fizer isso, seu concorrente vai fazer, então você é obrigado a fazer. Então a gente entra nesse loop, né? E a gente vê muito isso, né, trazendo de volta para a DB, né? Construir integrações sempre foi um processo manual, né? Então você ia lá, você sentava com a pessoa de negócios. Puxa, o que você quer? Pois eu quero conectar o meu CRM com o ERP. Ah, muito legal, bacana. Como é que você imagina que isso seja feito? O que é importante para você? Tarará, tarará, legal. Temos a especificação, agora eu vou sentar para construir. E a DB acelerou a construção. Na DB é drag and drop, né? Muito simples, né? Você arrasta as coisas, cria o fluxo. Mas até isso chegou no seu limite, porque agora a AI pode criar esses fluxos. Puxa, então qual é o seu trabalho? Não precisa nem mais disso. Então o low code foi rompido, né? Puxa, então o que eu vou fazer agora? Né? Você é um arquiteto, você é um engenheiro de integrações, você tem muito conhecimento. Você conhece a empresa, você sabe como a empresa trabalha, você sabe os sistemas. Você vai ter que começar a pensar em codificar dentro da AI o conhecimento sobre a sua empresa, porque isso não está no modelo, não está na inteligência. A inteligência é genérica, ela precisa ser adaptada para você como empresa. Então o seu trabalho agora é garantir que a AI vai funcionar dentro dos seus guardrails, dentro da sua governança, dentro dos seus processos, para que ela não comece a inventar coisas que não sejam o que você quer. E a nossa premissa é contar com plataformas como a DB te ajuda nesse processo, para que você não tenha que fazer isso sozinho. A DB pode te ajudar com uma AI, onde você coloca o seu contexto e ela te guia nesse processo de construção dessas integrações tão complexas, por exemplo. Entendi. E como, assim, entre os seus clientes agora que estão adotando, né, quais os maiores erros que você vê as empresas cometendo nessa adoção? Eu vejo alguns, né, mas talvez tocar... Primeiro é AI wash, né, que é o que o mercado chama aí de você lavar com AI, né, então joga AI em qualquer problema e vê se cola. E eu entendo, é importante isso, né, a gente tem que criar um movimento, né, então... Não tem como, você está num conselho, o conselho está ouvindo, ele vai falar, põe AI. Você tem um corpo executivo, tá olhando lá de cima, põe AI, né? E você tem que tomar cuidado com isso para que não seja põe AI a qualquer custo e por qualquer motivo, né? O que a gente sabe é que, como tudo, sempre depende. E como tudo, você tem que analisar, né? Por isso que a engenharia não vai embora. Analisar que tipo de solução você usa para que tipo de problema sempre vai existir. A IA é uma nova ferramenta que traz uma série de recursos, mas você pensar se ela é a ferramenta correta, tá lá ainda, né? Então, ter grupos que dentro da empresa que consigam pensar, né? E não, como outro dia eu estava brincando com o meu time, né? Saiu um post no LinkedIn de uma pessoa que estava renomeando arquivos, né? No laptop, usando o modelo mais caro de AI, pedindo para o modelo mais caro de AI fazer isso. Quer dizer, você pode, você deve. Essa é a pergunta. Vai gastar o token com isso, gente? Né? E isso é um exemplo bobo, mas ele ilustra o que está acontecendo, né? Você tem que ter critério, né? E ser guiado nesse critério. Pô, você tem um processo existente? Legal. Esse é um processo, como o mercado conhece, determinístico, ou seja, ele sempre executa da mesma forma, ele não tem AI? Ótimo. Vamos tentar introduzir alguma coisa de AI nesse processo? Vamos. E aí você vai avançando com isso e vai ganhando confiança e entendendo se ela está dando as respostas corretas, você consegue mostrar para a empresa isso de uma maneira muito melhor e muito mais sistematizada, né? Então, acho que esse é um problema que a gente enfrenta
E as empresas vão precisar de ajuda nisso, e critério para poder adotar. E aí agora olhando para um outro lado de problemas que estamos enfrentando, né? A gente falou um pouquinho sobre como a DB fez o processo de entender aonde que a IA se encaixaria, onde os agentes se encaixariam e que realmente causou uma revolução dentro da própria empresa, enfim, né? Que foi realmente a partir da visão de mercado que vocês tinham, né? Quando você olha para os seus pares startupeiros, né? Tanto as startups mais antigas, as que estão surgindo, quais são os maiores erros que eles estão, enfim, cometendo nessa caminhada da IA? Porque muita gente ainda está entendendo e se atropelando um pouquinho, né? Total. Eu acho que o maior erro estratégico que eu vejo com a adoção de AI é qual é o seu diferencial? Qual é o seu diferencial? Porque assim, todo mundo vai ter acesso à mesma inteligência. Todo mundo. É um token de distância. É você assinar lá a API key da Anthropic que você tem a mesma inteligência do que o seu concorrente. Então, qual é o seu diferencial? Se o seu diferencial e esse foi um erro que muitas empresas cometeram, é você ser só um invólucro em torno da inteligência, né? Ele é difícil de se sustentar. Porque, primeiro, que pela primeira vez, talvez, a gente tenha uma plataforma como a OpenAI e a Anthropic, né? Móvel. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar a Cloud. A Cloud foi uma transformação. As pessoas não entendiam muito até que elas passaram a entender. Mas a Cloud, ela sempre tinha um limiar ali, né? Ela estava rompendo um modelo data center para um modelo onde eu gerencio infraestrutura para você. Você constrói em cima dela e novas empresas, o SaaS surgiu disso. Mas ela não tinha tanta mobilidade porque a Cloud, num primeiro momento, não estava rompendo o business de legal, não estava rompendo o business de RH, não estava rompendo o business de saúde. É uma transformação dentro pro pessoal de tecnologia. De tecnologia, né? Para te dar sustentação para você construir novos negócios em cima disso. O problema dessa plataforma de AI que nós estamos vivendo hoje é que ela é móvel. Amanhã eles tomam a decisão de entrar num determinado negócio, pode ser que eles tenham sucesso ali, porque eles têm muito dinheiro e muita capacidade. E então isso põe uma pressão nos empreendedores muito grande. Você tem que se perguntar e você tem que ser muito honesto intelectualmente para dizer o que eu estou fazendo é realmente diferencial, eu tenho o tal do moat, né? Eu tenho a diferenciação ou eu tenho a ilusão da diferenciação? E muitas empresas que falharam, elas acabaram tendo a dura realidade de que elas não tinham essa diferenciação, né? Então, a gente se pergunta muito isso dentro da DB, né? Poxa, mas integração? Será que isso não vai ser resolvido com o Cloud Code? Vai lá no Cloud Code e pede para ele fazer. Faz uma integração lá. É uma pergunta válida, né? E a nossa visão para isso é muito de que a especificidade das coisas e o contexto da empresa é fundamental para que você não use algo genérico, né? O Cloud Code é uma ferramenta genérica, ele é muito potente para muitas coisas, mas no negócio que nós estamos, o segmento, na complexidade que a gente está, os skills que a gente traz para dentro são a diferença. E esses skills você não consegue construir rápido. Então é melhor que você compre. Você pode tentar fazer? Sempre pode. Mas é melhor que você compre porque você vai se acelerar. E aí você tem uma diferenciação. Então eu acho que as empresas elas têm que se perguntar e têm que ter essa honestidade intelectual para isso. Legal. E aí, já que a gente tá falando de diferencial, do que vocês sentem, né, de diferencial, conta pra mim um case, alguma coisa assim que você fala, tipo, Legal. pai orgulhoso, sabe? Ah, Muito acabei bom. de passar no concurso de Miss com... Se você tiver Aquele que alguma- conta no almoço da família, esse? Tá bom. Esse você fala, não, porque aí quando você vai se gabar pra algum amigo, sabe? Aí você conta esse aí que você vai me contar agora, como se a gente fosse amigo. Muito bom. Você sabe, Bela, esse é um negócio que eu dou muita risada, porque nesse mundo de startup, né, na questão da atenção, né, você tem que resumir muito o que você faz, né, e compactar. Então, do tipo, sua avó tem que entender, a sua mãe tem que entender o que você faz, né? E a gente olhava muito para isso. Cara, eu sou um business de infraestrutura, eu tô lá atrás, na sustentação das empresas, é muito difícil, eu vou explicar para minha avó, não vou explicar pra minha avó, não foi nada disso, né? Brincadeiras à parte aí, né? Mas o caso de uso, ele ajuda a ilustrar, né? Porque aí você tangibiliza, né? Sabe aquilo lá? Putz, a gente ajuda a fazer acontecer, né? E um desses, que a gente tem muito orgulho, né? Na Colômbia, existe uma empresa que ela gere todos os meios de pagamento. E eles lançaram um produto, e agora se tornou um produto nacional, que faz os pagamentos instantâneos entre cidadãos, né? Que é o nosso Pix, né? Mas lá eles chamam de outra coisa, né?
E nós estamos há muitos anos, eles são clientes nossos há muitos anos, e eles construíram toda essa capacidade de, se eu estou transferindo dinheiro para você, então vem na minha conta, tira o dinheiro, garante que tirou, vai na sua conta, coloca o dinheiro, garante que chegou, vê que está tudo certo, manda a notificação, faz todos os processos internos. Foi tudo construído em cima da Digibi. Cada um desses passos. Então, cada uma das transações hoje que passam nesse sistema de pagamentos do colombiano é a Digibi que faz acontecer, né? E aí, quando eu paro para pensar nisso, e nós estamos falando de 95% do que trafega dentro da Colômbia passa pelo dentro da Digibi. É uma responsabilidade muito grande, né? E eu, com essa minha cabeça de construir, né, eu sempre pensava isso. O que eu quero, né? O que é importante para mim? O que faz, né, a diferença? Puxa, isso faz. Saber que a tecnologia construída aqui por nós tá lá, sustentando um país inteiro, poder se comunicar. Vejam o que o Pix trouxe para o Brasil, tá levando para lá também. Não o Pix em si, mas a versão deles, né? Então isso é muito gratificante, né? É uma responsabilidade enorme que a gente adora ter, né? E é muito orgulhoso de ter. E um caso que materializa um pouco dessa complexidade que a gente lida com a Digibi, né? Ainda me trouxe um case internacional, achei chiquérrimo, muito obrigada, adorei. Mas imagino que se a gente fosse voltar, né, um pouco para o começo da nossa conversa, deve passar um filme às vezes, quando dá quando a Miss vence o concurso, exato, né, assim. Exato. De quando você estava ali começando, de tudo que você viveu até esses grandes cases, né? E aí, realmente, o conselho da persistência faz sentido, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta, e a gente até se encaminhando um pouquinho mais pro final. Beleza, né? Já olhamos para trás, já falamos de IA, que é o presente / meio futuro, exato, assim. Mas se você fosse imaginar o Peter daqui 10 anos, né? Vamos imaginar que ele ainda tá na Digibi, que a Digibi tá ali estourando. O que você acha que ele diria pra você, né? E quais os passos, assim, até chegar lá, sabe? Muito bom. Continua persistindo? Você acha que daria o mesmo conselho? Eu acho que vou puxar para um outro lado. Eu acho que sim, a persistência, ela continua, tá? Às vezes eu sinto que eu tô reconstruindo a Digibi todo dia, né? Por tanta mudança que a gente tá vivendo, né? Você tem que pensar muito nisso, né? Eu acho que é você ter um bom balanço, né? Das suas aspirações, do que você quer fazer como profissional, né? Como empreendedor, mas também de todas as outras coisas que importam, né? Então, parece meio clichê, mas eu acho que a gente tem que dar um pouco de importância para isso também, né? Então, saúde, família, né? Eu já desisti de acreditar que existe balanço, né? Da vida, eu acho que é uma coexistência, né? Você tem que conseguir lidar com a pressão do seu dia a dia. Você é o primeiro adulto que me fala isso, já me dá um alívio, entendeu? Porque eu tô aqui, tava tentando a minha vida adulta no balancear e tá dando errado. Né? E conseguir entender que é a responsabilidade que você tem, que é o que você se colocou para fazer, que a sua família entenda isso, né? E te apoie, né? Mas também você saiba que eles precisam de você, né? Então, uma vez eu ouvi, né, de um outro líder, né, uma coisa que demorou muito tempo para eu entender, né? Se você focar só no trabalho, você perde a sua família. Se você focar só na família, você perde o seu trabalho. Na época, aquilo não fez sentido. Demorou muito tempo. E hoje faz muito. É a coexistência. É uma incoerência essa frase, né? É uma incoerência porque ela te dá dois extremos, mas ela mostra que esses dois extremos, eles têm que coexistir, e você tem que arrumar uma maneira de fazer isso funcionar, né? É o que eu procuro todo dia. E que faz sentido até se a gente for pensar no que a gente vive hoje, né? A gente agora vai coexistir máquinas e humanos de uma forma nunca antes vista. Como vai ser, né? E a gente vai ter que aprender coisas novas, a gente vai ter que deixar de fazer coisas que hoje talvez a gente até goste de fazer, né? Porque vai ser melhor fazer assim, vai ser mais fácil, vai ser mais seguro talvez, né? Nós nos cansamos, nós temos o déficit nosso de atenção, que é natural, é nosso, é do humano. Ainda bem que somos assim, né? Você vai entregar coisas para a máquina agora que ela nunca vai cansar, né? Então, nós vamos ter uma mudança muito grande de como pensar
como a gente se organiza, com o que é esperado de nós, né? E tomara que a gente consiga fazer isso da melhor maneira possível. Com certeza, com certeza. Bom, vai ser um prazer viver essa grande montanha-russa aí no mesmo planeta que você, e a gente com certeza vai trocar mais para ver o que tá vindo por aí. Mas queria muito te agradecer por estar aqui, conversar com a gente, contar um pouquinho da sua trajetória da DB. Muito obrigado pelo convite, adorei o nosso papo e foi ótimo. E você confere esse e outros episódios do IT Forum Líderes aqui no nosso YouTube e também no Spotify. E também pode acompanhar outras notícias no nosso portal itforum.com.br. Foi um prazer te ter por aqui e até a próxima.